ideia é que nós possamos hoje olhar um pouco para esse panorama da grande pandemia global aí do coronavírus e fazer sentido de tudo quanto está acontecendo, mas à luz da ciência espiritual de perspectiva antroposófica. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer bastante o suporte técnico aqui da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que está permitindo que a gente transmita tudo isso para vocês ao vivo. E eu espero depois a gente possa ter um registro gravado para quem não conseguiu eventualmente se conectar nesse horário. Eu tenho falado para muitos círculos de pessoas, alunos, jovens, professores de diferentes escolas, também para amigos, um pouquinho do que me ocorre assim como uma leitura fenomenológica de todos esses fatos. Então, talvez a gente pudesse inicialmente tecer esse panorama. Nós hoje temos uma pandemia que está relacionada a um vírus zoonótico, isso significa um vírus que é transmitido ao homem através de animais silvestres que estejam infectados, uma doença que tem demonstrado um enorme potencial de propagação, uma enorme velocidade de propagação, e que na sua forma mais grave, que felizmente não é a da maioria dos casos, mas quando ocorre, pode levar ao óbito, em geral, acomete principalmente estes órgãos do que a gente chama de sistema rítmico, ou seja, a parte respiratória e cardiocirculatória do corpo. Por conta desta pandemia, que surgiu originalmente, até onde a gente sabe, na China, por conta de práticas que eles mantêm com animais silvestres, exóticos, em mercados livres, a doença rapidamente se espalhou, depois da China, entre outros países, aí acometeu grandemente a Europa, agora Estados Unidos, América Latina, enfim. Estamos todos agora também submetidos a medidas drásticas que os governos de todos os países entenderam ser o melhor meio, se não de evitar, ao menos de modular a velocidade de propagação. Porque o que ocorre é, segundo nós sabemos, que nenhum sistema de saúde em país algum do mundo tem hoje a possibilidade de absorver uma demanda tão alta, tão grande e entraria em colapso. Então, o que as medidas que as autoridades sanitárias têm imposto fazem é permitir que a gente simplesmente module essa velocidade de propagação. Mas graças a esse isolamento social, nós temos visto uma situação que impacta a economia de um lado, as relações entre as pessoas de outro, não só a geração de riqueza, o trabalho, mas a cultura, as relações, os afetos, tudo está na vida hoje impactado por esse evento do coronavírus. Então, não é à toa que todo mundo só fala disso, ou que isso está aí, vamos dizer, galvanizando toda a atenção, não é? Então, eu gostaria de, tendo esse cenário como um ponto de partida, poder tecer algumas considerações. Sabe quando a gente vai fazer uma receita de um bolo e a gente primeiro vai preparar os ingredientes, depois vai chegar um momento onde a gente vai misturá-los todos. Então, é mais ou menos isso que eu quero propor a vocês. Diante desse cenário, eu quero tecer algumas considerações do ponto de vista da antroposofia, da ciência espiritual, com elementos que são como ingredientes para que a gente possa, então, depois fazer assim como que uma leitura fenomenológica desses fatos, ok? Então, vamos lá. Primeiro se trata de uma doença. E quando a gente fala de uma doença, dentro da concepção científico-espiritual, qual é o significado de adoecer? O que é a doença? Como é que ela surge? Como ela se origina, independentemente a princípio de qual seja? Então, a doença, de fato, é o último ato numa cadeia de eventos.
ela é como o ato final de um movimento que principia na própria alma, na nossa vida interior. E o evento primordial, assim como ele começa na alma, tem a ver com aquilo que antes era inteiro e de repente se cinge, se separa, polariza, cria uma dualidade que aparentemente não conseguimos conciliar com nossas próprias forças por esta via da consciência. Sabe quando vocês têm, por exemplo, um copo com água e jogam nele, sei lá, algum cristal, pode ser sal, né? Enquanto a quantidade de sal que nós trazemos, né? O grão que a gente coloca ali, não é suficiente para saturar esta solução, então a gente consegue, ao misturar, manter isso numa unidade e a gente não distingue um do outro. Mas a partir do momento em que se satura a possibilidade daquele líquido dissolver esse cristal, esse grão, né? Então, talvez esse sal, então a gente vai começar a ver um precipitado. Algo começa a se depositar no fundo do nosso copo. E de certa maneira é isso que acontece. Quando na vida da alma surge uma situação que não conseguimos solver, resolver, integrar numa unidade, em ela se mantendo para além do nosso limiar, da nossa capacidade de solução, de resolução, de integração, então como que ela transbordasse esse limiar e agora ela se precipita. E assim, é como que esse conflito, essa dualidade, essa polarização na alma transpassasse o nível da nossa organização vital e aquilo que agora desce até o corpo se revela como que num palco, como o ato final deste drama, né? Que na verdade começou a ser encenado na intimidade do coração, na vida da consciência. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que adoecer tem algo a ver com que na nossa alma, no nosso íntimo, a gente não consegue manter num estado de unidade, de integração. Então, isso aparece no corpo depois como doença. Então, se a gente for pensar naquilo que como um semblante deste conflito anímico, né, transparece agora na alma, a doença poderia ser vista como uma imaginação cifrada, como uma linguagem que, de certa maneira, constitui uma parábola, uma metáfora da minha dificuldade, por um lado. Por outro, ela é também uma tentativa de, através do corpo, realizar aquela superação daquele obstáculo, de dissolver isto, né, que de alguma maneira impediu uma evolução ou um caminho de ser feito pela consciência. O corpo, de certa maneira, é como o nosso inconsciente visível. E nele, então, se afigura, na doença, uma tarefa, um sentido, um significado e um propósito. E nós podemos aprender a ler, né, qual é o sentido de uma doença, se a gente, então, tomar no seu semblante fisiopatológico elementos com os quais a gente reconstitui um equivalente espiritual na nossa consciência. É esse exercício que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Então, reservem essa informação por enquanto, né? Que adoecer tem a ver com aquilo que a gente não conseguiu manter ou resolver pela via da consciência e que então precipita, sedimenta e aparece transfigurado no corpo sob forma de doença. De certa maneira, a doença ela nos é dada também como uma contramedida, né, como uma possibilidade de a gente evoluir. Se a gente remontar a origem da possibilidade de adoecer, a gente chegaria àquele momento tão remoto na própria evolução da humanidade
que se dá com um evento que é descrito em linguagem mítica, simbólica, imaginativa, como a queda do paraíso. O paraíso se refere a um estado da existência humana pregressa, em que, com o nosso ser anímico, nós, na verdade, ainda pairávamos em unidade com o mundo espiritual. Pairávamos acima daquilo que, sobre a face da Terra, se constituía como a nossa corporalidade física, ainda com uma forma, uma constituição bastante diferente da que veio a ser, né, nos nossos dias. Mas nós tínhamos, então, essa corporalidade, de certa maneira, vivificada por uma organização vital e pairando acima uma constituição anímica, que está em unidade, está no regaço de seres divino-espirituais, como pais, como criadores do próprio ser humano. E então vem uma interferência que, de certa maneira, por estranho que possa soar, é convidada. É convidada a instilar nesse corpo anímico do homem que paira acima um germe de independência, porque este ser humano deve se tornar um espírito livre, deve poder vir a ser um espírito da liberdade e, a partir da liberdade, poder amar. Não um amor condicionado pela natureza, não um amor vinculado ao laço de sangue, mas um amor que possa surgir da liberdade. Então sucede que esta interferência precipita este corpo anímico que vai deixar gradual e progressivamente a existência una que tinha com o mundo espiritual. E nele é implantado um germe de egoidade. Mas isso ainda é imaturo, e nesse descolamento, nesta emancipação progressiva do espiritual, então os poderes do bem, aqueles guias da evolução progressista da humanidade, nos doam a possibilidade de sofrer, a possibilidade de nascer e nascer com dor, a possibilidade de adoecer e a possibilidade de morrer. E todas estas não são maldições, senão que bênçãos, contramedidas para que nós não nos perdêssemos irremediavelmente na direção que é indicada por essa interferência, essa infecção, a gente quase poderia dizer, né? Deste ser que a gente chama na antroposofia de Lúcifer. Então, graças à interferência desse ser, nós vamos nos precipitar sobre a corporalidade física, vital, e vamos compenetrar esse corpo, e quanto mais o compenetrarmos, mais vamos nos separar do entorno espiritual. Então é como se o ser humano vivesse a princípio num estado de unidade, de graça e de uma certa bem-aventurança. Para ele era impossível contrariar as leis cósmicas da evolução, as leis do cosmos, as leis do espírito. Para ele seria impossível de si mesmo adoecer. Mas graças a essa interferência e o que ela precipita agora como uma separação gradual, mas progressiva deste reino espiritual, ocorre que agora vão surgir como custo, como preço da liberdade, a possibilidade de incorrer em erros, de cometer desvios. E para que nós pudéssemos retornar desses desvios, quando não os encontrássemos de nós mesmos, pela nossa crescente consciência e autoconsciência, então seria necessário poder fazê-lo por um outro caminho que corrija a nossa rota. De certa maneira, há palavras que a gente utiliza trivialmente que ocultam, que encerram na sua etimologia esse segredo. Vejam, a gente adoece e então a gente procura o quê? O remédio, o retorno ao caminho do meio de onde a gente pode ter se desviado. E nós médicos temos essa expressão quando nós estamos nos aproximando novamente da restauração de um estado de equilíbrio e um certo bem-estar, então falamos em remissão, que significa o reencontro da missão como realização do próprio ser. Então, nós recebemos a doença
não como uma maldição, não como algo ruim, mas como um grande pedagogo cósmico que nos permite realizar de maneira inconsciente aquela resolução ou o retorno ao caminho do meio, ao equilíbrio, que ele nos possa ser restituído por uma vivência corpórea inconsciente. Mas é possível, da mesma forma, se a gente adoecer, tentar olhar para essa linguagem como uma escritura sagrada no corpo e tentar desvendar seu significado ou a tarefa que ela encerra. E devolvê-la de volta à vida da consciência, nos comprometendo com a tarefa que a gente, então, recobra, reconhece nela. Se isso fizer sentido para vocês, então talvez a gente possa pensar que essa doença é uma doença que acontece vinculada a um vírus. Etimologicamente, se vocês forem olhar a origem da palavra vírus, ela quer dizer veneno. Certa vez indagaram ao Steiner qual é a origem desses vírus ou bacilos, esses micróbios, esses micro-organismos. E ele disse, os vírus em particular são excreções das células quando elas estão envenenadas, intoxicadas. E de certa maneira, nós podemos dizer que se uma célula, como uma unidade funcional no corpo de um ser vivo, está intoxicada, ela está sofrendo com o meio no qual ela está inserida. De alguma maneira, ela está vivendo em um meio tóxico. Nós podemos dizer que também nós, cada um de nós, é uma célula no corpóreo da humanidade. E na trama de vida que envolve, e que reúne todas as criaturas e todos os seres na casa que a gente hoje habita como a Mãe Terra. Então, a gente deveria pensar um pouco no fato de que se o arquefenômeno ou fenômeno arquetípico para o adoecimento é uma separação, se nós olharmos também desde o tempo daquela queda até na nossa evolução, isso que foi se constituindo como uma emancipação crescente desse mundo espiritual, nós fomos cruzando vários limiares. A separação não foi apenas do mundo divino. Nós nos separamos do mundo divino e gradualmente das suas leis. Fomos nos separando também dos ritmos cósmicos da natureza. Houve tempo que a vida do homem estava completamente ligada a ritmos e em harmonia com a natureza, Há tribos aborígenes que ainda conservam algo de um período da infância da humanidade, quando ainda se vivia em harmonia com essa natureza. E a gente sabe que quando um ser humano fazia uso de um ser animal, por exemplo, para matar a fome, havia como que uma consagração, quase que um pedido, para tomar aquela vida e servir a vida de si mesmo, desse ser humano. Hoje, nós abusamos dos seres da natureza. Nós tratamos de uma forma a impor a eles sofrimento. Nós os exploramos como se fossem recursos, bens, objetos. Então, nós nos separamos do divino, nos separamos da natureza, nos separamos uns dos outros na nossa organização social e nos separamos de nós mesmos. Às vezes, nós estamos em profunda contradição entre o que pensamos e o que fazemos. E, de certa maneira, vocês vão ver que nesse adoecimento desta pandemia, nós vamos ter todas estas fases de separação, de alguma forma, inscritas no percurso. Então, o fato de ser um vírus como excreção de uma célula envenenada por um ambiente que está intoxicado. Ora, nós somos os responsáveis por isso que hoje intoxica todo o ambiente terrestre. Fomos nós que fomos poluindo, fomos nós que fomos agravando a relação com tudo o que está como vida em nosso entorno. Fomos nós que, explorando a vida dos outros seres e nos servindo delas de uma maneira a feri-los muitas vezes e impor a eles sofrimento, agora estamos colhendo de volta o que plantamos, Então, o Steiner pode nos dizer que muitas vezes
zoonoses ou estas doenças que nos chegam através de animais podem ser como que a consequência kármica do fato de termos maltratado, abusado destas criaturas, não é? Temos também invadido, destruído o seu ambiente, a sua vida, as relações de equilíbrio entre eles. De outro lado, embora a ciência médica, no seu paradigma prevalente, imagine que os vírus sejam a causa, em realidade, eles são apenas indicadores de um desequilíbrio pré-existente em nós mesmos. Os vírus necessitam de um ambiente ácido, de um ambiente já intoxicado e desviado dentro de nós, não é? Nós podemos tornar o meio ácido por maus hábitos, né, por um mau estilo de vida, como hoje usualmente a gente faz, pelo estresse, pela alimentação indevida, mas também por atitudes que podem ser ácidas e corrosivas, não é? Nós temos sido muitas vezes indiferentes aos nossos semelhantes, nós temos sido muitas vezes cegos, né? Inescrupulosos, moralmente falando. Enfim, nós temos muitas vezes realizado coisas que também repercutem sobre o nosso meio interno, né? Desde a alma, desde a nossa postura de vida, há algo que também vai como que no corpo, né? De certa maneira se transfigurando, né? Encontrando o seu equivalente, transparecendo. Então, os vírus, eles não são a causa, senão que a consequência. Eles só podem penetrar em nós como indicadores de que algo já nos tornava a eles vulneráveis, suscetíveis, né? Eu costumo usar um exemplo assim, bem prático e didático para dizer, quando eu, por exemplo, trago um pedaço de papel próximo de um isqueiro e acendo esse isqueiro, naturalmente o papel vai queimar, mas não basta para que ele queime a exposição ao fogo, senão que também o fato de que ele tem a qualidade de ser inflamável. Fosse uma pedra e não um pedaço de papel, ele não se queimaria. Ele poderia talvez absorver um pouco desse calor e afastar da fonte de calor, ele voltaria à sua temperatura original. Então, ele não teria sido devastado por esse calor, consumido por ele. Então, da mesma forma, assim como o fogo, o vírus, assim como a qualidade, né, de ser inflamável, a susceptibilidade que nós mesmos criamos a esse germe. Então, Steiner diz assim, que quando uma epidemia irrompe e nós de alguma forma nos expomos a ela, aqueles que se infectam dela procuram nela uma chance de resgatar ou compensar algo que necessitam para a sua própria evolução. Então, se isso for verdade, nós teríamos agora de tentar entender, a partir do semblante fisiopatológico, para o que está nos chamando esse coronavírus, né? Qual é o pedido, a tarefa que essa doença, de certa maneira, nos impõe? Cumpre, em primeiro lugar, reconhecer que não se trata da doença de apenas um indivíduo. Então, ela não tem a ver somente com o destino de uma pessoa, senão que com o destino de toda a humanidade, e a humanidade desta época. Esta não é uma doença que surgiu tempos atrás. Ela surge agora, pela primeira vez. Então, ela possivelmente tem a ver com uma tarefa que diz respeito a todos nós que vivemos nesta época. E se nós olhamos para o nosso desenvolvimento, para as várias eras culturais, essa em que nós vivemos é chamada por Steiner, na antroposofia, de a era ou a época da alma da consciência. E ela tem uma tarefa muito específica. Nós estamos agora dotados deste órgão, né, de uma certa região, um extrato do nosso ser, essa alma da consciência, que tem a capacidade que nos permite voltar a pensar e nos reconectar com o âmbito do espiritual. Nós viemos do mundo espiritual, mas nos esquecemos da nossa própria origem e essência. Quanto mais nós nos separamos desse mundo espiritual,
quanto mais penetramos na matéria, nós também fomos perdendo a possibilidade do que antes fora uma antiga clarividência, o que antes era uma espécie de semiconsciência desses seres e atividades e a presença, a sua atuação espiritual. Quanto mais nós penetramos na matéria, tanto mais essa atividade espiritual foi sendo velada por uma aparência. Nós perdemos de vista o fundamento espiritual presente em cada fenômeno, ser, situação, atividade, e ficamos apenas com seu semblante exterior, sua fisionomia exterior, o véu de Maya, ilusão. Ilusão não porque não seja verdade o que nós vemos, mas porque isso é tão somente uma face da realidade, mas não a realidade inteira. A outra face ficou obscurecida. E por um longo tempo assim teve de ser. Mas desde o início do século XX, e quando um pouquinho antes, o ser que hoje espiritualmente rege os destinos espirituais da humanidade e quer inspirar o nosso desenvolvimento, esse ser que na antroposofia nós chamamos de Micael. Esse ser possibilitou que na Terra nós tivéssemos hoje manifesta uma ciência do espírito, uma sabedoria que é renovada e que pode nutrir esta capacidade nova, essa capacidade de poder pensar o espiritual. A alma da consciência que nós temos hoje de desenvolver não é outra coisa, senão quando a nossa alma, que antes se ligava apenas aos processos exteriores do mundo, através da sua aparência, que se ligava e que por interesse participava nisso e tentava reconhecer isso, agora abre um espaço para poder perceber a essência para além do véu da aparência. Essa é a capacidade que a alma da consciência tem, enxergar o espiritual por trás do véu do material. Não um mundo espiritual distante, mas aquele que compenetra, que pode ser percebido como a essência ligada como a outra face daquela face que se manifesta como aparência em todas as coisas. Então, nós temos hoje a capacidade de reconhecer o essencial por trás de cada fenômeno. Nós temos hoje a capacidade de reconhecer a nós mesmos como seres espirituais e voltar a reconectarmos com a realidade do mundo do espírito. Então, de certa maneira, o Steiner nos coloca assim: existe uma lei da evolução e da vida no mundo que coloca numa balança duas condições. Num prato existe a consciência, no outro, forças de declínio, de destruição. Então, se aquilo que nós colocamos como a medida de consciência que deveria ser alcançada para uma época, se isso chega à sua meta, então não é necessário nenhuma destruição. Mas quanto menos nós alcançamos da consciência ou do estágio de maturidade para a consciência, para a época em questão, então nessa mesma medida nós teremos se impondo a nós desde fora como circunstância destrutiva doenças, cataclismas, e toda a sorte de coisas que venha como que forjar um despertar forçoso. E é isso que nós temos visto, é isso que tem acontecido e do que talvez esta pandemia seja apenas uma das muitas ilustrações dessa lei, não é? Então, a consciência que nós devíamos hoje poder adquirir é essa consciência do essencial. Nós avançamos muito com a ciência e a técnica, mas do ponto de vista da exterioridade. Hoje nós somos capazes de interferir no destino de um não nascido, com uma inseminação in vitro, com práticas que podem, de repente, até produzir determinadas qualidades que nós escolhemos como num cardápio, para um ser que virá ao mundo pelo portal do nascimento. Nós podemos interferir no destino da morte, abreviando, assistindo, interferindo
sem, muitas vezes, às vezes também postergando esse momento, não é? Nós interferimos em vários processos hoje e eu me pergunto se nós fazemos da mesa do laboratório também um altar. Será que nós podemos ir à Lua e podemos ao mesmo tempo não respeitar, não conhecer, não ter um olhar para o vizinho que mora em frente ou que está ao lado? Então, é incrível o paradoxo da nossa época, mas nós avançamos demasiado, né, nos limiares que estão à nossa frente no exterior, mas não os fizemos acompanhar de um mesmo crescimento e desenvolvimento interior, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista essencial. E talvez esse descompasso, esta separação, esse divórcio entre o que temos feito para fora e o que deixamos de fazer quanto ao nosso desenvolvimento interior, como seres dotados de corpo, mas também de alma, também de uma individualidade espiritual. Esse descompasso é o que está em aberto, é o que está em xeque. E, curiosamente, esse vírus é chamado corona, coração. Essa capacidade que precisamos desenvolver hoje é também reconhecida no meio antroposófico como a espiritualização do pensar, uma outra forma de dizer o pensar com o coração, pensar com amor, pensar de uma maneira mais amorosa. O amor é uma força cognitiva. Só o que nós amamos pode se nos revelar. Esse é um segredo. Goethe sabia disso. E ele permitia, então, que a natureza, pela sua atenção devota, amorosa e reverente, se lhe revelasse a ele, falando em seus próprios termos. E não sendo, de alguma maneira, vamos dizer, vexada, estando submetida, né, a algo que a ela se impõe, que a ela se sobrepõe, que nós impingimos a ela como um pré-conceito, né? Então, criar na alma esse espaço onde o outro mesmo se revela segundo sua essência pressupõe uma atenção amorosa, pressupõe aprender a pensar com amor. Isso é o que nos tem faltado. A coroa é aquilo que os reis traziam na cabeça. E essa era uma imagem simbólica do que fora, no passado, num passado bem distante, a experiência que se revelava ao olho dos videntes como a iluminação da cabeça, em alguém que podia ser muito sábio, em alguém em quem a sabedoria se revelava como uma qualidade ao ponto de ele então poder ter acesso e perscrutar os enigmas da vida, penetrar nos segredos dela. Penetrar nesses segredos significava encontrar a realidade, real, né? Então ele era rei porque ele podia pensar com o coração. Porque só o coração é o verdadeiro órgão de cognição da verdade. É isso que nos cabe cumprir hoje como tarefa. Encontrar o essencial por detrás do véu da aparência. E só o amor, incluído, né, adicionado à nossa forma de pensar, pode elevar o pensar intelectual, cerebral, frio, apenas uma imagem, né, morta, em um pensar vivo, caloroso, que é capaz de imaginar e chegar à verdadeira realidade. Com isso, a gente também pode perceber que, entre outros fenômenos, né, a forma que a gente teve de tratar essa pandemia foi justamente se isolando. E esse isolamento trouxe também um grande impacto na economia. Junto com essa infecção do vírus, tem uma infecção psíquica. Tem a infecção do medo. Ora, o medo de adoecer, ora, o medo de sofrer, o medo de morrer, que em última instância o medo é isso, né? É o medo do não saber, é o medo do que a gente desconhece, é o medo do que está além do limiar, do campo do que os sentidos podem perceber e conhecer, né? Para aquele que está na Terra, nessa existência, o que está além do campo dos sentidos, o espiritual, é aquilo que está além da morte. Está além da morte ou aquém do nascimento, né? E é isso que não nos é dado perceber,
E é disso que a gente, no fundo, tem medo, né? Então, de um lado tem o medo de morrer, de outro, o medo da falta, o medo da carência, né? O medo que vem pelo âmbito econômico, porque essa economia é de um modelo que já está falido, porque é insustentável se manter assim. Então, eu me pergunto, será que essa pandemia, ela não está também colocando em xeque toda uma ordem antiga e ela precisa de fato falecer? Não será essa a grande mensagem, o grande pedido, a grande pergunta que ela nos coloca? Não será mesmo necessário que nós possamos agora atravessar a morte de toda uma ordem, de toda uma organização social que não contempla a liberdade no âmbito cultural, que não tem contemplado a fraternidade no âmbito econômico e que não tem sido justa, muito ao contrário, tem sido desigual no âmbito das relações, naquilo que regula a vida jurídico-política, na vida das oportunidades e responsabilidades? Não será a hora de acordarmos e buscarmos um novo modelo, uma nova ordem de relações humanas mais fraternas? De romper, talvez, tudo isso que está aí constelado como a antiga ordem? Não será essa a tarefa que nos incumbe hoje? Voltar, né? Voltar desse âmbito que precisa morrer? Nós não podemos esquecer que nos encontramos também justamente nesse momento, numa segunda-feira de uma Semana Santa. A Semana Santa no ciclo do ano é aquele onde a gente percorre novamente em imagens a paixão, a morte e a ressurreição do Cristo. E ele o fez desposando o destino que um ser humano tem na Terra para indicar um caminho para o renascimento ou a criação de uma nova humanidade. E tudo que hoje ocorre é talvez um convite nessa direção. Talvez a mensagem para a nossa Páscoa seja essa: que a gente possa buscar este renascimento de uma nova ordem de relações humanas e também algo que nos transponha para além do medo vinculado a uma mentalidade materialista, aquilo que nos faz estar demasiado apegados apenas ao que os sentidos nos contam, aquilo que está ligado ao corpóreo material. Nós somos mais do que isso. A morte pode tocar o corpo, pode levar ao fim as substâncias que o preenchem, mas não podem tocar a porção perene e imortal do nosso ser. E aquele que pode novamente se reconectar com o espírito, como é tarefa da nossa época, voltar a uma concepção espiritualizada como fundamento de toda a vida, isso é o que nos cabe hoje fazer, né? Então, aquele que pode chegar a isso, esse transpõe o medo. Esse não vai sucumbir ao medo. Então, aqui seria bom a gente lembrar os versos que, entre muitos que estão familiarizados com a antroposofia, com a pedagogia Waldorf, conhecem como o forjar da armadura para esses tempos tão desafiadores. E esses versos terminam mais ou menos dizendo assim: do medo quero arrancar o domínio e quero entregá-lo ao amor. Quero fazer o que quer que eu faça, ou deixar de fazer o que quer que eu deixe de fazer por amor, não por medo. Se eu me calar, se eu me silenciar, seja por amor, não por medo. O que quer que eu fizer, seja por amor e não por medo. De outro lado, se eu pensar na falta, na carência, né, incumbe-me talvez cultivar esta confiança no fluxo. São Francisco também trouxe para nós essa lembrança de que é dando que se recebe. Uma das maiores perversões que a gente hoje vivencia é justamente o fato de que uma compensação monetária foi adicionada e veio a corresponder ao fruto de um trabalho. Todo trabalho humano deveria poder ter como motivação o amor a quem ele serve. O que eu tenho a partir dos meus talentos,
das minhas capacidades a oferecer ao mundo, eu deveria poder fazê-lo porque amo fazer isso e porque isso serve a alguém. Isso supre a necessidade de um outro. Então, eu deveria poder dar o que eu tenho para dar e receber de outros conforme as minhas necessidades e os talentos que eles têm. Porque salutar só é quando, na alma de cada um que é célula no corpóreo da humanidade, vigora a imagem de todo o humano universal, da humanidade inteira. E quando na humanidade, pode vigorar a força de cada indivíduo que oferece daquilo que tem para dar o seu melhor. Então, se nós começarmos a buscar uma nova conexão, uma nova fé, uma fé fundamentada em uma ciência do espírito, aprendendo a pensar além das aparências, aprendendo a pensar com amor, de um lado e de outro, aprendendo a cultivar uma ordem de relações mais fraternas entre nós, talvez nós possamos tornar todos esses acontecimentos supérfluos. Acho que esse é o convite desta Semana Santa e dessa época pascal para todos nós. Que nós possamos morrer como homens de uma antiga ordem e renascer a partir de um desejo de uma fraternidade maior, de uma justiça social maior, de algo que nos leva do egoísmo para o altruísmo, da inverdade na qual estamos metidos com tantos fake news para um compromisso maior com a verdade. E assim, talvez, fazendo, nós poderemos sair da doença, da dor, e conhecer um pouco mais de saúde. Saúde tem a ver com sanidade, santidade. Purgar as nossas almas, purificar-nos e alinhar-nos novamente com o nosso ser essencial, com a nossa origem espiritual. Acho que nós estamos todos sendo convocados a voltar a nos lembrarmos de quem nós originalmente somos e realizar essa nossa vocação. Desculpem se eu me atrapalhei um pouco. Perguntas. Temos perguntas? Temos perguntas. Então vamos ver o que Giuseppe, Madalena e Stefan. O que individualmente podemos fazer para salvar a humanidade das tentações arimânicas? Lúcifer está se preparando para encarnar daqui a 1000 anos? Como é que chama a pessoa que fez essa pergunta? Giuseppe, a Madalena e o Stefan. Tá. Giuseppe, a gente sabe pelo Steiner que Lúcifer, na verdade, tomou forma em um ser humano 3.000 anos antes da nossa era cristã. No 3º milênio antes do Cristo, na China, segundo a investigação científico-espiritual do Steiner. O que nós poderíamos esperar agora para o 3º milênio é a encarnação em um ser humano de Ahriman. E Ahriman atua no sentido do materialismo, Lúcifer, do egoísmo. Então, se você me pergunta o que nós podemos fazer individualmente para salvar a humanidade das tentações arimânicas, nós precisamos como que atuar vigilantemente para não nos deixarmos cair nas tentações, nas seduções de um lado e de outro. Então, Lúcifer nos seduz pelo egoísmo, pela inflação do ego, a arrogância, a vaidade, o orgulho, e todo o egoísmo, toda a autoafirmação excessiva em detrimento dos outros. Então, quando nós podemos purificar nosso caráter, quando nós podemos purificar-nos do nosso egoísmo, e não significa negá-lo, mas o nosso egoísmo a gente pode ir incluindo gradualmente mais e mais outros. Por exemplo, eu posso pensar que aquilo que eu estou para fazer vai impactar com suas consequências a vida de terceiros. Se eu, antes de agir, puder pensar de que maneira o que eu estou para fazer pode interferir na vida de outros,
e escolher de acordo com o que eu perceba do bem ou do mal que eu posso, né, trazer. Então, se eu começar a incluir os outros, né, no meu pensar e no meu agir, eu me torno cada vez menos egoísta, né? Se eu puder colocar em relação com o meu pensamento, o pensamento de um outro, se eu puder me abrir para aceitar e acolher uma forma de pensar distinta da minha própria, então eu já estou vencendo aí um pouquinho do meu egoísmo. Então, Lúcifer, a gente vence quando a gente purifica o próprio caráter, quando a gente purifica a nossa vida anímica interior. E quando a gente, então, sai do egoísmo em direção ao altruísmo. Quanto a Ahriman, que atua no sentido do materialismo, né, e que também instila o medo, nós o vencemos quando a gente se reconecta pela fé, né, cuja raiz do latim é fidelis, fidelidade, quando a gente cultiva um nexo, um laço com o espiritual, né, transcendente, quando a gente desenvolve um juízo são que nos leva então para além da mera aparência, então tudo isso também nos protege de Ahriman. Então, quando a gente vence uma visão mecanicista do mundo, quando a gente começa a pensar num mundo de uma forma mais humanizada, mais amorosa, a gente também está se protegendo e dando uma contribuição para vencer Ahriman por toda a humanidade. Outra pergunta da Rosana Medina. Corona-19 é a doença do coração? Então, não é que corona é uma doença do coração, mas vocês já devem ter visto, inclusive pelos noticiários, que os órgãos que fundamentalmente adoecem são justamente esses que estão aqui no meio, né? Os órgãos rítmicos. Os órgãos rítmicos, eles cumprem justamente o papel de alternar harmonicamente a dinâmica da cabeça, né, com a qual vive correlacionado o nosso pensar, com a dinâmica dos membros do metabolismo, com os órgãos do metabolismo e os membros, né, a motricidade. Então nós temos aqui o querer embaixo, aqui o pensar, no meio o sentir. E são justamente esses órgãos, a respiração, a circulação, os mais afetados. A forma grave da doença e que leva eventualmente ao óbito, vocês sabem, atinge, né, gravemente essa região do corpo. Mas isto acontece exatamente porque nós não estamos conseguindo relacionar, né, isso meio que aponta para a nossa dificuldade desta falência, de certa maneira, esse colapso que tem havido em relação à harmonia entre esses polos. Eles estão tão díspares hoje na nossa vida. Nós temos nos mostrado seres de uma vontade fraca, no sentido de autodeterminação. Às vezes possuídos por muitos desejos voluntariosos, mas não firmes, fortes na vontade para realizar algo que nos determinemos, né? Muitas vezes nós pensamos algo e não somos capazes de realizá-lo até as últimas consequências. Então, de um lado, né, vida, criatividade, volição, mas nem sempre canalizada, nem sempre conduzida por um eu consciente nela presente. Então, de um lado uma vontade fraca, de outro um pensar que se tornou morto. Hoje nós precisamos realizar esse casamento entre o pensar morto com a vida, porém inconsciente. Se nós pudermos elevar a vida na direção da consciência, que hoje está ligada com processos de morte, e realizar esse casamento no âmbito do coração, se a gente puder trazer os dois em harmonia, um fecunda o outro. O pensar pode se ver de uma forma mais elevada, cálido, imaginativo, vivo, criativo. Enquanto que de outro lado a gente leva luz, direção para a vontade que pode, do contrário, né, muitas vezes, vamos dizer, nos levar por caminhos que não são aqueles que a gente gostaria de seguir. A Kátia Machado perguntou se você pode falar um pouco mais do contexto do corona na Páscoa. Então, eu estava dizendo que, para mim, existe uma relação entre o que essa doença pede de nós e isso que nós podemos ver como a tarefa da nossa época.
como o desenvolvimento da alma da consciência. Nós dissemos no começo que a possibilidade de adoecer nos é dada justamente naquele momento que é descrito de uma forma mítica e imaginativa na evolução da humanidade como a queda do paraíso. Ali penetrou a influência luciférica e com ela uma evolução descendente. Essa evolução descendente nos levou a penetrar cada vez mais na matéria, nos esquecer e obscurecer a nossa condição de ser espiritual. Mas então vem justamente no auge desse obscurecimento, quando a Terra está como que um deserto, como um ambiente desertificado, vem este ser divino que vai como que inverter a direção deste impulso e nos propiciar um desenvolvimento ascendente para todo aquele que com ele ou nele estabelece uma relação. E agora nós estamos vivendo essa época do desenvolvimento da alma da consciência. Então vamos dizer assim, essa influência que penetrou originalmente na nossa alma e nos levou para baixo. Agora, depois de um longo tempo, nós temos a oportunidade de desenvolver uma santificação, uma purificação da vida de pensamentos, sentimentos e impulsos volitivos e elevar tudo isso na alma da consciência como este limite entre o anímico e o espiritual. A alma da consciência é em nós como se uma planta, né, tivesse se desenvolvido até o momento de formar um cálice floral. Então vamos dizer que aquele corpo anímico criou raízes no corpo vital, como se fora, né, um leito terreno, e aí ele começa a elevar uma haste, né, folhas, se ramifica e chega ao momento do cálice floral. Então esse momento da nossa época é um em que a nossa alma quer, como um botão, poder se abrir para que o sol espiritual do Cristo possa nela verter os seus raios que a despertem naquilo que ela tem para trazer como fruto, que encerra como semente a própria renovação da vida, né? Então eu diria que a tarefa que nos cumpre hoje realizar como humanidade é ela mesma uma mensagem de ressurreição. É a ressurreição no pensar. Há um verso Rosa Cruz que diz: "In Cristo morimur". Em Cristo a morte torna-se vida. O que hoje a gente tem de mais morto é o nosso intelecto, é o nosso pensar atado ao cérebro. Para vocês que conhecem do hebraico, a palavra Gólgota é o mesmo que crânio, caveira. Hoje o nosso pensar morre dentro do nosso crânio. Mas se nós pudermos pensar com amor, que é a essência desse ser, que de certa maneira, desde o momento em que veio, disponibiliza no coração etérico de cada ser humano, em germe, a semente da força que pode frutificar no nosso pensar como amor. Então nós podemos santificar a nossa vida de pensamentos, pensando cada vez mais com amor. Porque o amor santifica, sacraliza, purifica. Então, em Cristo, o que hoje em nós é morto, o intelecto, pode se tornar vida. Então, a mensagem da nossa época é uma mensagem de ordem pascal. De certa maneira, aquilo que a nossa época, que a nossa humanidade precisa realizar é a ressurreição do pensar. Tornar o pensar vivo. Outra pergunta, a Fernanda de Grete, acho que é assim que fala. A época da alma da consciência nos leva a reconectar com o mundo espiritual do qual nos afastamos. Mas essa reconexão é pelo fazer além do pensar? Essa conexão ela precisa se em todos os níveis. Mas o pensar é o único no qual nós temos hoje a possibilidade da liberdade. O pensar, de certa maneira, se tornou morto exatamente para que a gente pudesse se emancipar do que antes era uma condução pelos seres divinos. E nesse sentido,
quando nós podemos trazer uma luz cálida ao nosso pensar, o nosso pensar pode suscitar sentimentos, então, devotos que inflamam a nossa vontade e a convertem em uma boa vontade. Se nós, a partir do pensar, nos reconectarmos com a dimensão espiritual, e nós podemos fazer isso pelo estudo da ciência espiritual, nós podemos fazer isso também pela meditação, né? Nós podemos fazer isso pela observação fenomenológica, pela observação atenta, né, dos fatos, das relações dos seres humanos, né? Então, a observação e o pensar sobre aquilo que se observa, com essa qualidade devota, reverente, com esse interesse que traz calor para o pensar. Então, quando esse pensar se transforma, né, quando ele nos dá a possibilidade de ter insights, revelações do lado essencial, oculto, que não é dado aos sentidos comuns, então ele vai se convertendo em olho do espírito. Então, a partir desta primeira ressurreição, quando eu posso pensar de uma maneira mais lúcida e cálida, então os sentimentos que eu vou ter estarão em congruência com um pensar mais iluminado e mais cálido. E, naturalmente, o meu fazer será dirigido por ele. Então, nós podemos dizer assim, o pensar dá a direção. O querer, a volição, é como se fosse a força motriz dos nossos atos, né? É como se a gente estivesse dirigindo o nosso barquinho, né, no curso de um rio. Então, o leme, a direção, tem a ver com o pensar. Aquilo que eu vejo, a maneira como eu vejo, a maneira como eu significo as coisas, é para onde eu estou dirigindo esse barquinho. Mas a força do querer, né, o motor do barco, é o que me faz progredir. Então, eu preciso dos dois. Eu preciso cultivar o querer. E eu preciso emprestá-lo ao pensar para que, como força de concentração, como força de atenção sustentada, o meu pensar se torne esse pensar cálido, né, e imaginativo. Das últimas perguntas, que já está ficando meio longo. Laura Lopes, como podemos nos aproximar do espiritual, além dos versos antroposóficos, estudos e etc.? Perdão, pode falar de novo? Como podemos nos aproximar do espiritual, além dos versos antroposóficos, estudos e etc.? Então, é exatamente isso que a gente precisa descobrir. Não se trata apenas do estudo, da meditação, da oração. Tudo isso são meios, né? Mas, na verdade, não depende exclusivamente disso. E mesmo alguém que não tenha nenhuma possibilidade de ir por esse caminho, ainda assim, a ele é dado se desenvolver se ele puder observar tudo que lhe acontece na vida com uma atenção devota. A gente muitas vezes vê e não enxerga. Olhar não significa apenas mirar os olhos numa determinada direção. Se eu puder conviver com aquilo seguidamente, se eu puder observar aquilo que acontece atentamente, se eu puder gestar, né, no silêncio do coração as perguntas que são suscitadas pelas minhas observações, porque é da minha natureza isso. Aquilo que eu observo com os sentidos só me dá conta da aparência, mas tem algo no meu ser essencial que procura nexo com a essência daquilo com que eu estou em contato. Eu só posso chegar ao essencial naquilo com que eu me relaciono agora, se eu também movimento esse essencial em mim, né? Então eu preciso permanecer numa relação ativa, atenta, aberta. Eu preciso permanecer num estado de receptividade. Essa atenção significa que eu tenho que prestar atenção a tudo aquilo que me é dado a princípio sensorialmente mesmo. Mas então tem um lapso, uma lacuna entre algo que acontece, que me é dado agora, e algo que sucede depois, e depois no seu devir, né? Tem coisas que acontecem que não estão dadas completamente ao sentido, e essas lacunas, elas vão ser complementadas com uma percepção imaginativa, quando o meu pensar sobre isso que eu vejo é movimentado.
Eu posso ir aos poucos, a partir de uma relação, de uma atenção devota em tudo que eu observo, com tudo com que eu me relaciono, eu posso ir descobrindo, posso permitir ou criar na minha alma um espaço onde se me revela aquilo que não é dado ao meu olhar. Então vejam, tem um pequeno exercício meditativo do Steiner que talvez ilustre isso que eu quero dizer. Você tem, de repente, na tua mão uma semente, né? Você sabe por experiência que depositando uma semente na terra e reunindo para isso condições de umidade, as condições de luz, de calor, com o tempo essa semente pode rebentar, fincar raízes, brotar, vicejar, né? Ela germina, ela floresce, frutifica, ela cumpre o seu ciclo e pode gerar uma nova semente. Mas suponha que eu lhe desse, né, uma outra semente absolutamente idêntica, como uma réplica dessa, mas que fosse sintética. Como é que você poderia distingui-la? Pelos seus sentidos, talvez você não tivesse essa possibilidade, porque ela é idêntica em peso, em temperatura, em textura. Vamos supor que você tivesse uma réplica sintética, mas você sabe que se você colocar as duas na terra, de uma vai brotar uma vida, da outra nada surgirá. Então, você sabe disso e, no entanto, era só uma semente. Aquela planta que mais tarde pode vir a ser, onde está ela quando você só tem a semente? Ela está invisível, mas ela reside como um potencial. Então, há coisas que, se a gente observa, a gente vai depreendendo como um desvelar, um descerrar da própria vida. Então, o essencial é invisível aos olhos do corpo, mas podem se tornar visíveis ao olho da alma, se para isso a gente o exercita. Então, nós precisamos também confiar neste invisível, amá-lo, para que ele se nos revele. Esse exercício de amor ao invisível é como um pressentimento de algo que reside para além do que me é dado reconhecer sensorialmente. E no cultivo da relação com isso, né, e sendo fiel a essa observação e tentando reconstruir imaginativamente e pensando aquilo que eu vi, aos poucos, de repente eu tenho um insight. A gente usa essa expressão e muitas vezes não se dá conta. Insight quer dizer visão de dentro. É a visão não da aparência, que é exterior, mas é a visão de algo que subjaz a esta aparência como elemento essencial interior. Mara Vascão, como apoiar as crianças no equilíbrio rítmico? Então, ritmo acontece toda vez que a gente pode alternar polaridades de uma forma harmônica. Nós temos aqui no meio, por exemplo, esses órgãos que contraem e expandem. E então eles fazem uma dança entre a dinâmica da cabeça, onde prevalece uma contração, e a dinâmica dos órgãos metabólicos e motores, onde prevalece a dinâmica da expansão. Então, o que seria inspirar, expirar, contrair e expandir na vida da criança? Dormir, acordar, brincar, ora livremente, expansivamente, ora numa atividade mais quieta, mais concentrada, mais compenetrada. Vejam, por exemplo, o ritmo no jardim de infância. Uma hora as crianças podem brincar livremente, outra hora elas são trazidas para uma roda e lhes é contada uma história. Uma hora elas podem fazer atividades onde o seu querer, né, é manifesto. Outra hora é a sua atenção e a sua concentração que vai ser atraída, né? Se vai apelar para isso, para a sua escuta, né? Para o seu olhar, para a sua imaginação, uma atividade interior. Então, ora eu chamo para fora, ora eu chamo para dentro, né? Ora eu estou no fazer, ora eu estou no pensar.
Então, sempre que eu puder alternar, né, ritmicamente, harmonicamente, contração e expansão, ora lá fora, ora mais aqui dentro, ora na penumbrinha, ora no claro, então assim eu trago o ritmo. Então não significa ter hora para fazer tudo, isso talvez seja compasso, né? É claro que é bom ter uma rotina, mas o ritmo acontece quando, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho um determinado ritmo. Então segunda-feira pode ser, sei lá, o dia da gente comer um determinado prato. Terça-feira pode ser o dia de uma determinada atividade. Quarta-feira pode ser o dia marcado, sei lá, do encontro que a gente vai na casa da vovó. Hoje não, né? Porque com as medidas de isolamento isso não é mais possível. Mas enfim, o que eu quero dizer é, no ritmo da semana, no ritmo das estações do ano, no ritmo do dia, marcar atividades que alternam contração da alma com a expansão da alma. Isso é ritmo na vida da criança. Gisele pergunta: vírus é uma ajuda para despertar a alma da consciência? Não que o vírus, que qualquer vírus seja uma ajuda para despertar a alma da consciência. Mas na minha leitura, esse vírus em particular, ou a doença que está provocada, suscitada por ele, né? Ele é tão somente o indicador, não é a causa dela. A causa somos corresponsáveis por ela, é o que nós mesmos temos feito, é aquilo que em nós, dentro de nós, tem se separado, né? Nesse estado de coisa, e agora precisamos voltar a reconciliar. Mas este vírus em particular, né? Eu acho que ele chama a nossa atenção disso que precisamos, né? Os vírus, muitas vezes, eles penetram porque eles encontram um ambiente de colapso do próprio sistema nervoso. Assim, a gente, hoje em dia, apela demasiado para o neurosensorial e consome as forças, porque aquilo que em nós consome energia é a consciência, é o neurosensorial, enquanto que o vital, né, em nós é o metabólico, é ele que gera, através do alimento, força, energia, calor. E esse calor é consumido pelas atividades neurosensoriais da nossa consciência em estado de vigília. Então, se nós hoje vivemos uma época de tanta intelectualidade, de tanto apelo pela mídia eletrônica, pelo bombardeio de estímulos sensoriais, então a gente apela tão excessivamente para isso. E a gente tem tão pouca compensação no sentido de avivar, né? Você vê quantas vezes as crianças, em vez de brincar hoje, estão atrás de uma tela. Em vez de pular corda, subir numa árvore, andar de perna de pau, elas estão atrás de uma tela. Então, ao invés de praticar movimento, equilíbrio, aquilo que deixa a criança coradinha, elas vão ficando pálidas, olhar vidrado, né? Então, vocês veem um apelo excessivo ao neurosensorial que leva a um colapso, isso vai criando um ambiente mais ácido, porque deteriora, esclerosa, né? E aí, dentro desse ambiente, muitas vezes um vírus encontra a ocasião de penetrar. Esse, em particular, tem uma característica que aquilo que ele vai levar como intoxicação, como envenenamento, vai afetar justamente o nosso meio. Então, se a gente pensar na tarefa da nossa época, né, por isso que eu fiz essa relação entre corona com coroa, que a gente tem na cabeça, então pensar do coração. Então, eu acho que nessa pandemia, com todos os outros fenômenos adjuvantes, né, não só a doença em si, mas todo o cenário que se constelou em torno dela, com isolamento social, impacto sobre a economia, a necessidade de a gente transcender o material, enfim, tudo isso para mim é que eu relacionei com essa pandemia, né? Então eu não diria que o vírus, que qualquer vírus é uma ajuda para o despertar da alma da consciência, mas toda doença, sem dúvida, é um chamado para a glorificação, a revelação do Filho de Deus em nós. E assim disse o Cristo no Evangelho de João, quando, por ocasião da ressurreição de Lázaro, né, ele é chamado pelas irmãs dele, que vão ao seu amigo e dizem: você não veio em tempo, agora ele está morto. Ele teria dito antes a elas que a doença não era para a morte, mas para a revelação, para a glória do divino nele.
E eu penso que essa é uma frase que revela um segredo arquetípico. Toda doença o é. Nenhuma doença tem, a priori, a intenção da morte, embora possa eventualmente resultar nela. Toda doença é uma oportunidade de revelar em nós, por uma via inconsciente, algo da nossa evolução. Mas nós também temos a chance de entender que mensagem que ela traz e fazer como os antigos faziam, né? Os antigos curadores, eles eram sacerdotes. E assim como num ato cultico você tem o evangelho, o ofertório, a consagração, a transubstanciação e a comunhão, então quando a gente aprende a ler a linguagem cifrada no corpo que a doença apresenta, como uma escritura, um evangelho, né? Um evangelho quer dizer a boa nova, a notícia do teu anjo, do teu espírito para você mesmo. Se você entende esta palavra cifrada no corpo e se compromete com ela, portanto, você se oferece, você se consagra para realizar essa tarefa, então, na medida do melhor do seu esforço, você recebe algo como graça, que te transubstancia. E na medida dessa transubstanciação, então você reconcilia, integra o que havia sido separado e passa a comungar. O que nos separa consome, o que nos reconcilia e reunifica, integra, nos leva a um estado de comunhão. E aí a gente volta ao começo. Viemos de um estado de comunhão e para ele devemos retornar, mas não como existira antes, e sim a partir daquilo que a gente pode apropriar pela consciência e pelo esforço íntimo. E é isso que nos torna livres. A liberdade não pode ser dada, só pode ser conquistada. Por isso a gente teve que perder, de certa maneira, o que em nós já era uma realidade divina. A nossa imagem, né, teve que se separar da semelhança dela. E o que era a semelhança da imagem divina em nós se deteriorou, virou caricatura. Nossa tarefa hoje, com a alma da consciência, com o seu despertar, é fazer que o semblante volte a ser uno com a imagem. Que a gente comungue novamente da imagem arquetípica do humano em nós. Não sei se você já respondeu essa próxima, e essa é a última pergunta, porque nós já passamos bastante do horário. A Cecília Chenique pergunta: qual é a relação do agir com a alma da consciência com o eu crístico? Qual é a relação do agir, do querer, com a alma da consciência? Não, agir com a alma da consciência com o eu crístico. Ah, o agir da alma da consciência com o eu crístico? Isso. Tá. Então, imaginem o seguinte: a alma vive de permeio entre o âmbito corpóreo e o âmbito espiritual. A alma da consciência é o âmbito mais elevado da alma. É como esse cálice floral, né, que eu trouxe nessa imagem, ou como a janela que da alma se abre para o espírito. É por isso que nossa época é uma época do limiar. É o limiar do ego, do eu inferior, da personalidade, para o eu superior. Então, ela é como esse cálice, esse receptáculo, que em nós deve poder se preparar para poder ser permeado da força do eu crístico. Então, ela é o agir da alma da consciência, é o que prepara em nós o receptáculo, esse recipiente, esse vaso sagrado. É como se a alma fosse a lua, o crescente da lua, que vai acolher em si a luz do próprio sol. Vocês veem, a Páscoa ela é celebrada no primeiro domingo após a lua cheia em Áries. Quer dizer, já é na lua minguante. É depois que a lua alcançou o seu plenilúnio e começa a decrescer. A lua, à medida que vai decrescendo, ela vai formando como que uma taça. E sobre essa taça da alma lua, então pode descer o sol espiritual que nunca se põe. De certa maneira, a alma da consciência é onde
A nossa alma se eleva para formar o recipiente que quer abarcar em si a luz e o calor do Cristo Sol. Eu acho que talvez agora a gente possa se despedir. Esse meio, embora ele nos faculte estar unidos, vencendo distâncias, né, permitindo que pessoas em diferentes locais geográficos possam estar unidos numa mesma atividade, de outro lado, ele também muitas vezes consome um pouco da nossa energia, não é? E aqui eu agradeço a presença de todos e me despeço desejando a todos uma feliz Páscoa. Um abraço a todos.